Quantos pincéis você costuma usar para construir um olho esfumado incrível? Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Stephanie Sueiro, sou maquiadora profissional e a convite de Ruby Kisses, hoje eu tô aqui pra gente continuar o nosso guia de pincéis. E hoje então a gente vai falar sobre a parte 2, pincéis para olhos. E eu vou contar pra vocês cada funcionalidade dos pincéis. E caso você não viu a parte 1 do guia de pincéis, que falamos sobre pincéis para pele, aproveita, entra aqui no canal e confere o vídeo que tá cheio de dicas incríveis. E hoje vamos falar sobre pincéis para olhos. E além de te explicar tudinho sobre cada pincel, a gente vai aqui construir um olho esfumado juntos. Vamos lá? E o nosso primeiro pincel é o pincel para esfumar. Ele tem a ponta mais arredondada e mais volume de cerda também. E ele é super macio e fofinho, o que ajuda muito a criar aquele esfumado de degradê perfeito, sem muito esforço. E para nossa cor do esfumado, eu vou usar as 3 paletinhas Go Brow de Ruby Kisses também. Eu vou começar com a paleta Dark Brown, com o marrom mais claro. E com o pincel de esfumar, eu vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel, esfumando levemente o meu côncavo. Então eu primeiro deposito na minha pálpebra e em seguida esfumo com movimento de fora para dentro. E só depois retiro o excesso de sombra do pincel e esfumo o meu côncavo. O nosso próximo pincel é o pincel de esfumar mais largo. Ele encaixa perfeitamente rente à minha linha dos cílios, então ele vai finalizar todo esse esfumado e vai aplicar a sombra preenchendo esse espaço daqui, ó, dando mais intensidade de cor. Se você quiser, pode pegar até o tom mais escuro nessa hora. Eu vou pegar um pouquinho em um lado do pincel apenas e aplicar rente aos meus cílios. E é bom porque as cerdas dele é totalmente macia, o que já ajuda em depositar a sombra e esfumar ao mesmo tempo. Aqui você pode construir quantas camadas você quiser para intensificar o tom. Eu não quero um olho tão escuro, eu quero ele mais neutro e suave para usar o dia a dia. Olha como já intensificou mais o tom do marrom, a diferença desse daqui para esse. Os próximos 2 pincéis, eles são incríveis e super versáteis para você que tem uma área de olho menor ou para fazer a aplicação também em pontos com mais detalhe e também abaixo da região dos cílios. Aqui, ó, nessa área. De um lado temos o pincel de sombra curto e do outro o pincel de sombra pequeno. Eu gosto de usar muito o pequeno para aplicar sombra aqui embaixo, que eu acho que é muito fácil também. Eu vou usar o tom marrom mais claro e pegar um pouquinho com o pincel e fazer a conexão do final do côncavo para a linha inferior dos cílios. Eu gosto desse pincel porque pro meu tamanho de olho ele se adapta perfeitamente. Se você tiver uma área menor, você pode trabalhar com outro pincel. E aqui, ó, ele já deposita e esfuma muito fácil o produto. E não esqueça de sempre garantir um esfumado perfeito. Nessa hora eu volto com o pincel de esfumar e esfumo toda a extremidade.
O próximo pincel é o pincel de sobrancelha e ele é um dos pincéis que eu mais amo na vida. Ele é muito versátil e extremamente preciso e fininho à ponta, o que facilita muito quando você quer preencher a sobrancelha, criar linhas finas de delineados, tanto gatinho puxado ou gatinho rente mesmo a linha dos cílios e fazer detalhe na maquiagem. Sem falar que do outro lado ele tem a escovinha para pentear tanto o fio da sobrancelha como os cílios. E com ele mesmo eu vou fazer tanto a finalização de um tom mais escuro de marrom rente à linha dos meus cílios e vou também fazer a aplicação de sombra para preencher um pouquinho a minha sobrancelha. Para o delineado eu vou usar a paleta no tom Black Dark Brown e o pincel chanfrado de sobrancelha. Eu vou pegar o tom mais escuro, que vai trazer um contraste, uma intensidade ainda mais forte pro contorno dos meus olhos. Eu vou aplicar rente à linha dos cílios, esfumando. Primeiro depositei a sombra e depois eu posso voltar com o pincel pequeno de aplicar sombra e finalizar esse esfumado. E para minha sobrancelha, eu vou usar a primeira paleta no tom que é mais acinzentado. Eu vou primeiro pentear o pelinho para cima e preencher a linha base da minha sobrancelha. Bem de leve. Para mim isso já é o suficiente. Eu gosto de um efeito mais natural, mais suave para essa maquiagem, por isso que eu trabalho muito com os produtos bem esfumados. E assim eu trago esse look mais natural para maquiagem. E nosso último pincel é o pincel para lábios. E na verdade, eu gosto também de usar ele como um pincel para corrigir e dar acabamento em pequenas áreas. Tanto para aplicar batom nos lábios, como depois eu limpo ele e pego corretivo também para fazer o acabamento ao redor do lábio. E também com esse pincel e um pouco de corretivo, eu consigo fazer o detalhe de um delineado gatinho super preciso. E vou finalizar a maquiagem com máscara de cílios. E assim ficou nossa maquiagem. E aí, gostaram de conhecer cada função dos pincéis da Ruby Kisses? É um sonho, né? Ter uma necessaire recheada desses pincéis. Ó, a minha indicação é que vale o investimento. Os pincéis são de altíssima qualidade, as cerdas são super macias e ajuda muito na aplicação da maquiagem. E lembrando que o valor é super acessível. E agora eu quero saber qual é o seu pincel favorito e o pincel que você não consegue viver sem da Ruby Kisses. Deixa aqui embaixo pra mim nos comentários que eu vou ler e comentar, ok? Muito obrigada por assistir, um beijo, não esquece de se inscrever aqui no canal e a gente se vê em breve. Tchau!